Bom dia, dona de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Sejam vocês todos muito bem-vindos ao podcast do Edu. O podcast do Edu, falamos para você, donos de oficina, como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service e criador do método da mecânica da mente, onde a gente ajuda aí donos de oficina a ter transformações significativas aí dentro da oficina, partindo do pilar principal, que é o próprio dono da oficina. Falando sobre o próprio dono da oficina hoje, né, Edu? O que a gente vai falar? Como garantir que você, dono de oficina, acho que eu tô com um pouquinho de retorno seu, tem acho que algum volume meio alto aí. Eu acho que o iPad aqui não vai ter jeito, porque eu já baixei ele tudo aqui. Tá bom, então relaxa. Vamos continuar daqui do o que é o tema de hoje. Então, voltando, dono de oficina e dono de oficina que está nos acompanhando aqui hoje, como garantir que você que trabalha sozinho, ou os seus colaboradores, para quem tem colaborador, não se esqueçam de fazer nada no carro do cliente. O assunto de hoje vai ajudar bastante vocês que não tem dor de cabeça com retrabalho. Quando você não tem retrabalho, você tem organizado. Quando você não tem retrabalho, você não gasta dinheiro a mais e você tem lucro, porque você não está desperdiçando tempo e dinheiro. Certo, Du? Exatamente, William. Então tá bom. Vamos começando então hoje. Vou explicar, pedir para o Du já começar explicando para a gente sobre o que a gente vai falar hoje. A gente vai falar hoje sobre o checklist. Toda oficina deve ter um checklist. O que é o checklist, Edu? O checklist ele é extremamente importante aí no dia a dia da oficina mecânica. Se você for analisar, ele é parte da vida do ser humano. Checklist é um item do qual é uma ferramenta, né? Seja ele dono de oficina ou não, ele sempre vai utilizar. Eu achei muito interessante. Por quê? Porque eu fiz questão de fazer uma pesquisa rápida para ver o que é, né, que se falam sobre o checklist, né? E você acaba, de uma certa forma, entendendo a importância disso. Por exemplo, o checklist de uma pessoa quando ela vai sair de casa. Se você perceber, dependendo se for uma pessoa igual à minha pessoa, vai fazer o quê? Ele vai fazer ele tem um checklist ali. O que é o checklist? Ó, eu tenho a minha necessaire, que eu coloco todos os meus cabos, né, tem aqui cabo, tem os fones, tem o fone sem fio, tem ali um creme, tem os itens essenciais, tem ali os dois iPads, que eu não posso esquecer que são ferramentas de trabalho. Então, só que olha, William, que interessante, né? A gente vai falar, você vê a importância do checklist. No meu checklist de saída teve um erro, né? Por quê? Porque eu esqueci de colocar o suporte do celular. Que eu tenho uma basezinha, um suporte do celular, onde eu considero uma ferramenta muito importante também, que eu posiciono ali o telefone, consigo conectar o fone e ir trabalhando. E agora, assim, o meu dia, ele de uma certa forma vai ser prejudicado por conta do quê? Por conta de um item simples que no meu checklist diário faltou. Faltou eu conferir ali de estar colocando esse ponto de olhar, fazer dar o check ali, né? Para a gente ver se realmente estava tudo ali dentro. Então, eu trouxe todos os itens. Geralmente, eu trago bastante item. Tem os dois iPads, tem o teclado, tem a minha necessaire. Sempre eu coloco um livro, né, dentro da minha mochila. E aí, no caso aí, o checklist aí foi incompleto e que de uma certa forma me prejudicou. Então, a importância do checklist até no dia a dia para que você possa ali, né, ter uma conferência e saber que tudo que você está fazendo ali vai sair da melhor maneira possível, certo? Isso aí. Tanto que um exemplo desse, eu sempre lembro de algumas coisas. Eu tenho um exemplo muito próximo da família, que meu sogro, ele sempre que vai sair de casa, ele faz uma contagem, que ele tem sempre as coisas no lugar certo. Ele sempre, 1, 2, 3, 4, que ele bate a mão nos bolsos, assim,
Se ele sente que está no bolso, tá certo, então pode seguir. Por exemplo, falando disso, do exemplo que o meu sogro, ele bate a mão aqui assim nos bolsos para sentir, existem tipos de checklist para a oficina? Por exemplo, o mesmo checklist que você usa quando você faz a entrada de um carro é o mesmo da saída? É o mesmo que você usa, por exemplo, fazer a estimativa de reparo para o cliente? É tudo igual os checklists? O William, o checklist, sejam muito bem-vindos aí. Agora, eu não sei se é o Wesley ou se é a esposa dele aí, estão aí junto com a gente. Então vamos lá, William. O checklist ele é interessante assim, você criar um checklist mediante a sua necessidade, né? Porque como no segmento automotivo a gente tem, né, vários ramos, tem a oficina, né, que vai o Wesley. Muito bom dia, Wesley. A gente tem o quê? A gente tem ali uma oficina que faz os reparos, a gente tem um centro automotivo, a gente tem alguns outros segmentos ali, você pode só mexer com rodas, né? Roda e pneu. Então você vai entender a sua demanda, você vai entender a sua necessidade e você vai criar um checklist. Checklist esse extremamente importante, olha só. Que significa o quê? E assim, na hora que eu estava vindo de casa para cá, peraí, então, tá vendo? O suporte aqui que eu fiz aqui, ele deu uma escorregada aqui. Peraí, William, deixa eu só apoiar ele aqui. Na hora que eu estava vindo de casa para cá, eu estava lembrando ali da importância, né, justamente do checklist e trazendo a memória ali a respeito, né, justamente disso que você falou. Putz, será que o checklist ele pode ser implementado em qualquer situação? Né? A tradução literária do checklist é o que? É verificação. E aí, eu já na hora me veio à mente, né, que provavelmente onde você trabalhou, né, no setor que você trabalhou ali, setor da aviação, né, um checklist ali é extremamente importante, não é? Se não, já pensou, vai voar e esquece de fazer um checklist, esquece de fazer a verificação dos itens mais importantes, chegou aí, então, se você for analisar, né, o checklist vai ser muito importante baseado em cima da demanda de cada oficina. Interessante isso que você colocou, que eu não posso pegar lá um checklist de uma oficina, né, de uma rede de oficinas e eu querer implantar na minha. Não, você vai ter que ver a necessidade ali baseada em cima do que você costuma fazer. Deixa eu ver se eu ajusto aqui o meu suporte. Enquanto você ajusta aí, realmente, na aviação é checklist para tudo, porque é uma cultura de segurança muito grande, né? Então, checklist garante a segurança de tudo, né? Por que hoje em dia a aviação é o transporte mais seguro do mundo? Porque foram criados inúmeros checklists. Caramba, você vê, né? Por ser o meio de transporte mais seguro do mundo, mas é justamente por conta do quê? Da importância. E o checklist, ele tem que ser cumprido, tem que ser ali visto, né, de uma forma rigorosa. Então, assim, o checklist dentro da oficina, querendo ou não, a gente pode utilizar o checklist em vários os setores. Por exemplo, aqui na Tagma, por exemplo, a gente tem um checklist diário que a gente faz de atividades que é necessário. Né? Por exemplo, querendo ou não, a gente, né, o Alessandro ele chega primeiro, então ele tem uma parcela dele aqui que ele faz desse checklist da limpeza e organização. Os demais também têm a parte deles, eu também tenho a minha parte, a Luana tem a parte dela, a Roberta tem a parte dela, e todos são contribuintes baseados em cima de um checklist, que é o quê? São itens que precisam ser verificados. Se não são feitos, o que acontece? De uma certa forma ali, no andamento do início do dia, de alguma forma vai ser prejudicado. Então o checklist ele não está só voltado para olhar ali para o carro. Você pode fazer um checklist para início de atividade, execução do seu dia. Né? O William, olha só, né? Dessa semana, o tema que a gente está abordando aqui, né, no caso desde a semana passada, foi entregue um livro para a Luana que chama Execução. Né? Então, assim, como a gente está em constante aprimoramento aqui dentro da Tagma, então esse livro, de uma certa forma, me chamou muita atenção,
E aí eu fiz questão de comprar, só que como eu ainda estou finalizando um outro livro, o que eu fiz? Eu passei para ela, falei, ó, já leu o primeiro capítulo, para que você possa já trazer um conteúdo para nós a respeito desse livro, que se chama Execução. E a primeira coisa que foi falada ali, William, foi o quê? Foi a respeito de disciplina, né? Que para ter a execução ela não é o ponto fundamental, né? A execução ela é um complemento ou é um meio que, na verdade, isso daí vai ser desenhado pelo tático e pelo estratégico. A execução é o meio que, de uma certa forma, vai exigir o quê? Vai exigir disciplina. E quando a gente fala o termo disciplina, que foi até a pergunta que eu fiz no momento que ela estava falando, eu falei para vocês, o que significa disciplina? Então, assim, para uns, a disciplina ela vem de uma conotação, de uma certa forma, negativa, que é o quê? É você estar sendo disciplinado, você está sendo punido, né? Já numa outra visão, se você for analisar no âmbito do esporte, a disciplina, de uma certa forma, você tem que ser muito duro, muito rígido, muito rigoroso, né? Com, ali no caso, digamos ali, um checklist ou alguma sequência que precisa ser feito para aquele atleta atingir uma alta performance. Então, você vê que, na verdade, a disciplina, se você enxergar ela com o seu real significado, ela não vai se tornar pesada. Que é o quê? É o cumprimento de uma regra estabelecida. Então, assim, você teve a disciplina para executar, então você chega num resultado que é praticamente certo. Então, assim, aí aqui a gente está com 2 colaboradores passando por um período de integração, né? Eles estão passando pelo período de experiência. E eu falei, você vê que é tão simples, e a mecânica realmente ela é simples, William. Ela não é complicada. Se você tem ali um checklist de execução de um serviço e você respeitar esse checklist, não tem como dar errado. Se você tem um procedimento de execução de serviço, né, não tem como dar errado. Ó, tá aí o Camilo, tá o meu xará aí, já entrou mais alguns amigos aí, sejam todos muito bem-vindos. Então, você vê que de uma certa forma, e ali a gente começou a fazer aquele bate-papo bem saudável, bem gostoso, e aí começou, até a visão da Roberta também em relação à disciplina já era de uma outra. Então, assim, você vê que pelo significado da palavra, quando você traz, simplesmente abre ali um leque de possibilidades para que você entenda e, de uma certa forma, não se torne pesado. E você vê que tudo é uma questão de crença, de hábito. Porque, né, se na escola alguém sempre foi muito disciplinado, muito, né, aí já cria aquela imagem errada a respeito da disciplina. Mas a disciplina é algo maravilhoso, é algo extraordinário que, de uma maneira simples, quando você comunica isso para o time dentro da oficina, né, passa por aquele processo de ajustes e você consegue aplicar, meu Deus do céu, você não sabe o quão isso auxilia, né, no que a gente estava conversando no início, que é evitar, né, erros simples e que, de uma certa forma, é muito corriqueiro em muitas oficinas, William. A gente fala da palavra disciplina, muitas vezes a gente já pensa em coisa chata, né? Porque, como você falou, pensa em punição, pensa... Ou, no caso, por exemplo, no esporte, você tem que ter disciplina. Pô, acordar cedo, fazer tantos exercícios, tal dia, tal... Mas a disciplina também é muito boa. Por exemplo, o meu perfil comportamental tende a ser muito o do... Aquele que gosta de seguir regra lá, não é o... É o conforme. Conforme, isso. Eu gosto de ser muito conforme, porque se você tá escrito, você segue, dá certo. Então, tipo, se tá escrito e não deu certo, é porque você não fez o que tava para fazer, né? Um exemplo simples. Então, eu me incomoda quando as coisas não sai são fora, como... sai fora da regra do jogo. Exatamente. Aí, tipo, ou seja, quando você tá na disciplina ali, você tá seguindo a regra do jogo. E funciona muito bem. Os japoneses é um exemplo que disciplina funciona muito bem, né? Não, Porque então, checklists que foram criados por eles, né? conta mais benefício, William, do seu perfil relacionado à checklist. Conta mais, conta mais.
Por exemplo, já que você perguntou, se eu Pois não. fosse, Né? se eu fosse um colaborador. Só explicando que o William, ele não tem, de uma certa forma, ele está tendo agora que a gente está fazendo um trabalho com a parte, né, da reparação, a parte de oficina. Então vamos lá, pode continuar. Eu não sou dono de oficina, eu não tenho oficina, nunca trabalhei com mecânica. O mais próximo que eu trabalhei de mecânica era quando eu desmontava meus carrinhos quando era criança. Pronto, tem um pezinho na mecânica já. Bom, para mim, o checklist em si é disciplina, né? Conforme o perfil a gente falou. O que é? Se eu fosse um colaborador, se eu fosse um colaborador da Tagma, por exemplo, o Eduardo virasse para mim e falasse assim: William, tira a pastilha de freio daquele carro ali. O que eu ia falar? Tá, como? Por exemplo, você tem um passo a passo, que o Eduardo provavelmente ia me dar. Fala, você desparafusa a roda, guarda a roda, dá uma limpadinha, que eu sei que funciona o ataque, mas assim, dá uma limpadinha para a gente entregar para o cliente bonitinho. Coloca ali, coloca os parafusinhos numa caixinha do lado ou no saquinho. Aí você vai olhar o disco ali. Primeira coisa que você olha é tirar a pastilha. Vê se o disco já não está arranhado. Vê se não tem, precisa de um passe, por exemplo. Eu ia olhar para o disco e olhar. O quanto que eu sei que tem? Ah, porque a espessura dele deve estar em X lá. Ah, beleza, vou lá, vou medir o disco. Ó, não, o disco está com mais do que essa espessura que você falou. Não, então a gente não precisa dar um passo, não precisa fazer nada. Aí você vai, tira a presilha ali da pastilha, tira alguma coisa, vaza o fluido. Como que é que, como que fala? Sangra, né? Sangra depois, provavelmente, mas enfim, tira lá o fluido. Vai ter o passo a passo, é um checklist. Porque na hora que eu for montar de novo, eu vou seguir o mesmo passo inverso, colocar, fazer o teste e testar no final. A chance disso aí dar errado é mínima, né? Para a gente não falar que não existe, sempre pode existir uma falha, então 1% de chance, então é uma falha. Ou seja, olha o tempo que como colaborador, eu fiz o meu serviço, né? Poderia ter feito o meu serviço, evitei retrabalho, porque às vezes o dono de oficina vai vir falar, pô, deu erro, você tem que refazer. Você fica, puta, eu já queria ir embora, eu já queria alguma coisa que o colaborador pensa, ou, puta, eu queria estar fazendo aquele outro carro já, porque aí já... E o dono de oficina também fala, pô, se ele já tivesse feito, a gente poderia estar atendendo algum outro carro, vendo melhor um outro caso que está demandando mais tempo, né? Porque o diagnóstico não está preciso ainda. Então, tudo roda assim. Você tendo o checklist, você garante essas coisas. Aí, no caso do William, né, pelo perfil comportamental dele, está baseado em cima ali da conformidade, né, do conforme, ele vai ter um índice de assertividade muito maior em execução. Então, uma pessoa conforme dentro da oficina mecânica para trabalho, extremamente importante, porque ele vai seguir as regras, isso daí vai evitar. Ele mesmo falou os pontos extremamente, sabe, essenciais. Vai evitar erros, vai evitar retrabalho. Olha só, vai evitar retrabalho. Aí entra um Eduardo. Perfil comportamental de altíssimo, totalmente averso a regras, né? Totalmente assim, você fala A, B, C, D. Eu já quero saber do seguinte, eu já quero ir lá pro D. Eu já quero ir para o ponto final. Só que aí eu precisei entender, né, a real importância. Eu comecei a me disciplinar para aplicar o checklist como realmente ele tem que ser. E aí eu tive que fazer uma adaptação para que eu entendesse acerca disso e a importância. E aí, mas aí depois que isso foi feito, aí eu percebi que assim, eu criei ali um hábito de entender a questão dessa importância. Então eu vejo como o checklist a ser um aliado, não um inimigo meu, porque quem é do perfil de averso à regra, toda regra vai ser como se fosse um inimigo. Eu não, eu já vi isso como um potencializador para que dentro da oficina, dentro do procedimento, tudo fosse um aliado ao invés de se tornar um inimigo. Então é justamente isso que eu passo, né, para os colaboradores. Você vê que o checklist, né, ele não está só para execução ali. Quando se fala checklist na área da reparação automotiva, o pessoal já fala que quando o carro chega, você vai fazer o checklist nele e tal, não sei o quê, para verificar os pontos do carro. Isso daí
Isso daí, se você for ver, é o básico, mas para tudo tem checklist. Por quê? Porque vários pontos dentro da oficina pode ser passivo de erro. Você não conferir ali se os equipamentos estão em perfeito funcionamento, a hora que você vai precisar, ele não está funcionando. Se você for analisar ali um equipamento, se você não tiver um checklist de cuidado, de zelo com o elevador, a hora que você precisar, ele pode te dar um problema, vai acarretar perda de tempo, né, perda de eficiência no trabalho. Então, o checklist dentro da oficina, ele é praticamente quase tudo, né? Se você... Estimativa de reparo. Na estimativa de reparo, existe um procedimento ali para ter um checklist ali básico, que nem que seja o mais básico, mas existe um checklist para tudo, né? Muito interessante. Ou ele, olha só, para que serve um checklist? Está aqui, né? Um objetivo, realizar controles para garantir que nada de importante seja esquecido durante o processo de execução que poderia comprometer os resultados, né? Então, olha só, isso daí não se enquadra em todos os pontos, desde um checklist de verificação de todos os itens do veículo, um checklist de execução do serviço, um checklist de procedimento ali para atendimento ao cliente, um checklist de procedimento, né, para você fazer a estimativa de reparo, o orçamento, um check. Então, assim, parece um negócio que você fala, você é louco. Isso daí vai fazer da oficina o que? Né? Parece um negócio tudo robotizado. Se for entender, o checklist ele já existe dentro da cabeça do dono da oficina. Só está ali, ó, dentro daquela, né, do crânio dele. Ele já tem um procedimento de checklist, só não está descrito, só não está feito, mas existe. Só que o fato de não existir um procedimento ali da forma correta fica muito mais passivo de erro, principalmente assim, na cabeça dele está tudo certo. Mas quando ele passa de forma verbal, a pessoa que está do outro lado, se ele não compreendeu da maneira correta, né, o que precisa ser feito, vai dar brecha para erro. E aí o que acontece? Nós sabemos, né, William? Porque a gente fez uma pesquisa que é justamente isso. Qual é o maior problema de comunicação dentro da oficina? Entre o dono da oficina e o colaborador. Ele chega lá, ele passa só de forma verbal ali, correndo. Algumas coisas estão dentro da cabeça dele, ele acha que ele passou por osmose, por Bluetooth, por AirDrop, por seja lá o que for. Ou tipo assim, o colaborador tem acesso à nuvem, né, da mente dele. Tem acesso à nuvem da mente dele. Eu não preciso falar isso porque ele vai ter acesso à nuvem da minha mente aqui, ele vai saber o que precisa fazer no carro. E aí o carro vai embora, né? Aí quando foi ver, esqueceu de fazer né, de conferir ali se um protetor de cárter não foi bem apertado. E aí quando chega na casa do cliente, ele fala: meu, o carro tá fazendo um barulho, né? Teve uma brecha, teve um buraco ali no checklist do procedimento de execução de serviço e da conferência, né? Porque aí tem o checklist de entrada, o checklist de verificação e também tem que ter um checklist de saída, né? Mais conhecido como checkout. Isso me lembrou uma história também eu morei fora do país há um tempinho, já faz 10 anos praticamente, e o que aconteceu? Eu tava com o apartamento lá alugado e tal, e ele tinha uma lavanderia, uma máquina de lavar praticamente, né? Era um flatzinho assim. E ela deu problema na máquina de lavar. Aí eu chamei lá a corretora, avisei que tava com problema, ela falou que ia mandar um técnico, né, para resolver a máquina. Aí eu lembro até hoje que o cara chegou lá, aqui aquela coisa na época de serviço aqui no Brasil, o cara vem, olha e não sei o que, aí isso já sai trocando, não sei o que, e resolve. O técnico chegou lá, naquela época eu fiquei puto, hoje eu entendo. Ele chegou, viu a máquina, aí começou com um livrão assim, ó, da fabricante, só de procedimento, de falha, o que fazer, testava, não sei o que. Ele ficava passando página por página. Eu falei, puta merda, esse cara vai demorar 3 horas para resolver essa máquina, sendo que... Só que aí depois eu entendi, porque ele estava seguindo o checklist que a empresa mandava para garantir que se foi erro, cagada minha, que estragou a máquina, ou se era um componente que tinha sido já, por desgaste natural, que tinha sido comprometido, né? Na época eu fiquei puto, porque o cara falou, mano, eu preciso sair, eu preciso ir pra escola, aquela coisa, o cara lá, 3 horas, e no final ele não resolveu. Detalhe, né? Porque ele falou,
Ó, é um sensor aqui, eu não posso fazer nada, porque eu não lembro direito também agora o caso, mas ficou lá quase uma hora passando folha por folha, procedimento por procedimento, testando a máquina para falar que não podia resolver. Aí assim, né? Exatamente. Então você vê, ó, até na área da reparação, ó, que nem o nosso amigo fez um comentário aí, você acaba identificando um problema que o cliente nem sabia. Né? O checklist ele te favorece, esses são os benefícios, né, do checklist dentro, né, da oficina mecânica. Por exemplo, o checklist vai te ajudar a manter a oficina organizada. Ó, que da hora, William. Né? Isso daí, quando você tem a oficina organizada, automaticamente você tem uma lucratividade melhor, mas manter a oficina organizada, o checklist faz isso. E no carro, justamente também, você vai ter a possibilidade de enxergar pontos que o cliente não está enxergando. A gente está com o Uno aqui, né, que veio apenas para fazer a revisão, mas no checklist ali já foi descoberto que tinha duas coifas ali do câmbio, uma com vazamento e uma rachando. Sem contar que ela estava com cinta plástica, e é a primeira vez que o carro veio aqui na oficina. Então, a gente avisou, ó, a última vez que alguém executou esse tipo de serviço, colocou uma cinta plástica aqui, né? Então, isso daqui não garante, né, uma eficiência sobre a permanência desse componente. Então, de um jeito ou de outro ali, mesmo se a coifa tivesse boa, porém estivesse com a cinta plástica, no checklist você já ia descobrir que não é o procedimento correto. Pelo menos a trava, né, ou a abraçadeira ali, você ia ter que fazer a substituição por uma substituição ou por uma abraçadeira adequada e correta para que nada tivesse de problema ali, né? Então você vê, William, vamos só falar assim, olha os benefícios que o checklist eles trazem. Vamos analisar da seguinte maneira, né? Vamos tentar de uma certa forma deixar de uma forma globalizada, mas dentro da oficina. Os benefícios ajuda a manter a organização. Então, o checklist de aplicação ali ajuda a manter. Você tem um checklist de ferramentas ali, ajuda a manter a ferramenta em perfeito estado de funcionamento para a hora que você precisar utilizar. Ele realmente, por exemplo, querendo ou não, dentro de um checklist ali dentro da oficina, não custa nada. Você, de vez em quando, fazer. Eu já tive um problema. Teve um colaborador que trabalhou aqui, que ele quebrou um analisador de baterias e simplesmente ele não avisou e deixou largado. E aí o que aconteceu? Quando eu fui utilizar, ele estava quebrado, demorou para eu fazer o diagnóstico, porque de um jeito ou de outro eu precisei pegar, e ali eu comecei a fazer um checklist, né, para justamente fazer o teste de alguns equipamentos que há algum tempo não são utilizados. Então é necessário de vez em quando a gente fazer um teste daí. Então, os benefícios do checklist ajuda a manter a oficina organizada, ajuda a manter a organização. Nossa, contribui para a motivação dos colaboradores, William. Você quer falar alguma coisa aí? Eu só ia falar, né? Cria um padrão. A organização cria um padrão. Ó, tá vendo? Para quem quer criar um padrão dentro da sua oficina, o que vai ser necessário? Né? Um benefício, né? Contribui para a motivação dos colaboradores. Como assim? Se o checklist, a padronização ali é um negócio que parece ser chato, como vai motivar o colaborador? Vai motivar por quê? Porque vai ter conquista, vai ter vitória simples, o que ajuda a manter o cérebro de uma certa forma ativado para quê? Para você ter mais interesse de conseguir outras conquistas. Então, assim, querendo ou não, hoje, né, pelo fato de estar praticamente ter criado um padrão, né, não precisa ficar fazendo aquela cobrança, não é pesado, o feedback positivo é mais presente dentro da oficina do que o feedback negativo, né? Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, favorece a delegação de tarefas. Então, quando você delega algumas coisas que você entrega o checklist, meu, fica muito mais fácil para quem delega e muito mais fácil para quem executa. Meu, essa daqui é espetacular. Melhora a produtividade. E você tem dali o checklist ali, o passo a passo, analisar tudo certinho. Evita aquele negócio do... Você pediu a peça lá que o cliente autorizou? Putz, esqueci. Pulou o processo no checklist. Aí o que acontece? Perda de produtividade. Quando lembra tudo certinho, você ganha um tempo fenomenal. Estimula a criatividade.
Porque o que a empresa estipula, no caso a oficina, eu criei o checklist de alguns pontos, mas eu sempre deixo claro, se você tiver uma forma, né, um outro procedimento que se torne mais interessante, mais prático, e você me der a ideia, eu mudo. Como eu mudei várias vezes aqui alguns ajustes, alguns procedimentos, eu mudei, porque eu não sou como que é? O sabedor de tudo. Eu não sou Uma o mega. ditadura, né, dentro da oficina. Exatamente, eu não sou o mega master ali, né, do conhecimento. Não, se você trouxer uma ideia para mim, outra, você ainda vai ser beneficiado por isso, né? Aí, ó, muito bom dia, meu amigo da Eurocenter aí. Então, vai ser muito bem-vindo, né? Eu falo assim, o meu procedimento não é o melhor, não. Mas se você me trouxer uma ideia, você é doido. Eu tô aqui de braço aberto para receber a ideia, né? Então, o William, né, para finalizar os benefícios, esse daqui é sensacional, né? Colabora para a redução de erros, né? Você tendo um checklist de entrada, checklist para verificar o carro e um checklist de saída. Meu, que situação desagradável, assim, o cliente chegar para você, na hora que ele deixou o carro, ele falar que tem uma lâmpada queimada. E você ali pela correria, a lâmpada é um item simples, você fez a revisão, fez um monte de coisa no carro, esqueceu de fazer a conferência no final, o cliente chega na casa dele, aí ele manda a mensagem para você. Caramba, meu, na hora que eu deixei o carro, eu pedi para você trocar a lâmpada, você fez tudo e não trocou a lâmpada que eu te pedi? Por quê? Porque tá tudo dentro da cabeça e na correria ali a mente, a mente que engana, a mente que sabota a gente, ó. Ó o que aconteceu. Você vê que, né, a tendência do ser humano, né, William? O que é simples não tem tanta importância. Mas olha só, uma lâmpada deixou todo aquele trabalho que você fez um bom serviço, você cuidou direitinho do carro do cliente, você mandou lavar o carro, você entregou, só que deixou de trocar uma lâmpada, fez assim, é como se fosse você empilhou os dominós e no último fez arte, aí você fez assim, ó. Pim, 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 pim. Caiu tudo. Não valeu de nada tudo que você fez, porque a porcaria da lâmpada foi esquecida. Então, colabora para a redução de erros. Então, olha só que benefício maravilhoso aí, né, William? Edu, isso já aconteceu comigo. Não foi uma lâmpada, mas foi uma mangueirinha. Eu fiquei puto que não trocaram. Mas, enfim. Pra gente. Mas saiba que a gente fica pistola também, né? O dono da oficina, eu fico mordido comigo mesmo quando acontece. Né? Graças a Deus, hoje, praticamente zero por conta, né, desse procedimento. Mas, meu, eu tenho certeza que qualquer dono de oficina fica pistola da vida quando acontece uma situação dessa. Só que aí, cadê que utilizou do procedimento lá, do checklist, né? Edu, pra gente ir finalizando aqui, que eu sei que o cafezinho já tá começando a passar Opa, aí. já tá pronto já. Aí, ó. Quando o dono de oficina quer implantar um checklist, por onde ele deve começar para evitar erros? O William, aí é que nem a gente falou no início, né? A mecânica da mente ajuda a ter mudanças na oficina, a trabalhar primeiro no pilar principal, que é o dono da oficina. O primeiro ponto do checklist aí para evitar erro é o dono da oficina. É ele entender que é um processo de ajustes que vai ser necessário ser feito, né? Que ele tem que entender se for de um perfil conforme ou estável vai ser mais simples, né, de colocar em prática ali, daí ele liderar o time para poder estar executando. Agora, se for um influente ou um dominante, ele vai ter que ficar bem atento, porque não adianta ele criar aquele negócio do faz o que eu mando, não faço o que eu faço, né? Não, ele vai ter que fazer, ele vai ter que ser um líder, vai ter que ser liderado pelo exemplo. Ele vai ter que ser o grande puxador de toda essa situação. Então, assim, ele mesmo, né, aplicando, entendendo a importância daquilo e ele fazendo o passo a passo do checklist, vai evitar muito erro e vai ser um exemplo para que evite problemas aí, né?
no decorrer até para passar para o time, William. Edu, o checklist, ele precisa ser um negócio todo no computador, todo bonitinho, se é para fazer no tablet, para apertar aqui, para apertar ali, ou pode você começar fazendo ele num... vou usar um termo bem esdrúxulo, mas para entrar, né? Você pode fazer ele até num papel de pão? O checklist mais eficiente, ele está ali no papel, William, né? Ele feito ali no papel. Então, assim, o mais simples, né? O checklist mais simples, uma folhinha ali, né? Impressa com os pontos principais ali, é o suficiente para você já ver e entender enormes, né, aprendizados aí, né? E sem dúvida nenhuma aí poder direcionar isso daí e evitar muitos problemas. Então, assim, pode começar ali num checklist simples. Aqui na Tagma a gente ainda utiliza de uma maneira ali, né, mais simples ali, aquele no papel ali, traz um benefício imenso. Então, como que é o simples bem feito, né? Ele tem um poder imenso. Maravilha. E para a gente encerrar, então, qual que fica o pensamento? Eu tenho um depois, se você me permitir, queria falar depois que você falasse também. Acho que seriam dois hoje. Não, então fala o seu primeiro aí. Né? O meu, eu gosto de falar, é um pouco uma brincadeira, mas assim, dono de oficina que não gosta de checklist, depois vai reclamar de entrar no avião que o mecânico não trocou o que tinha que trocar, né? Depois não reclama que o mecânico do avião não trocou o que precisava trocar, né? Eu acho que aí no caso da minha reflexão da frase aí, é assim, o checklist ele ajuda, né? O benefício maior está relacionado à organização. E eu acho que a organização, né? A melhor organização ela começa dentro de você, do dono da oficina, né? Se a gente for analisar, eu acho que essa estrutura principal do qual Deus, né, de uma certa forma nos deu, quando você está bem por dentro, se organiza por dentro, a execução ela se torna, né, muito mais leve, muito mais suave. Agora, quando está bagunçado, aí se torna um grande desafio para ter que fazer toda aquela organização interna, certo? Então, a organização começa dentro de você, dono de oficina. Eu vou só complementar uma coisa que você fala muito, que eu gosto muito. Deus é um Deus de organização, quem gosta de bagunça é o inimigo. Exatamente. E aí, qual lado você vai querer ficar? Essa parte final é assim, todo mundo só quer ficar do lado de Deus, mas a maioria só quer fazer o que é vontade do inimigo, aí não dá, né, mano? Aí o jogo não fica certo, mas tá tudo certo. Vamos que dá tempo de caminhar aí sempre do melhor lado. Certo, William? É isso aí. Gente, quero agradecer todo mundo que compareceu aqui hoje. Reforçando que a gente voltou com os podcasts certinho, toda terça e quinta, 7h15 da manhã. Eu tinha ficado ausente uns dias aí. Não, mas estávamos ali firmes e fortes e com a possibilidade também, né, William, da gente mudar o nome, de mudar do podcast do Edu para quem sabe aí, depois a gente fala. Mas vamos lá. Gente, quero agradecer a todo mundo, então. Obrigado por estar aqui com a gente hoje e a gente se vê na quinta-feira. Bora aí para mais um dia produtivo, não um dia meio atípico aí, porque a gente vai ter um feriado bem no meio da semana, mas vamos que vamos, porque Deus abençoa de um jeito ou de outro, certo? Valeu, meus amigos, aquele abraço, ótimo dia para vocês. Valeu, gente.